Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a história da minha primeira intercorrência na estética. Eu sou a doutora Luana Neng, mentora de profissionais estetas, e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que pode te ajudar a começar a identificar uma possível intercorrência. Pessoal, lembrando que esse vídeo não é para assustar vocês, pelo contrário, é algo que eu vou compartilhar até para que vocês possam entender que intercorrência, elas acontecem, mesmo sendo um bom profissional, você trabalhando com os melhores produtos, o melhor dispositivo, isso pode acontecer. Então, se você hoje trabalha com a estética, o importante é que você se prepare, estude bastante, porque se algo do tipo acontece com você, você precisa estar preparado. Essa minha primeira intercorrência, ela aconteceu bem no início, quando eu comecei a trabalhar na harmonização facial. Eu estudava bastante sobre as intercorrências, sobre o melhor método para que eu nunca errasse, né? Eu tinha isso na minha cabeça, que se eu trabalhasse da melhor forma possível, com o melhor produto, o melhor dispositivo, eu nunca teria intercorrência na vida. Só que o que acontece? Eu não entendia que intercorrência, ela simplesmente pode aparecer e a gente tem que estar preparado para encarar isso de frente e resolver. Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhava, eu não tinha o contato da minha paciente. A gente não ficava guardando o número da pessoa no nosso celular pessoal, né? A paciente, ela tinha o número da clínica. E aí, por um acaso, eu conversando com ela, a gente se identificou em um ponto muito específico e eu peguei o telefone dela, ela pegou o meu, né? Mas era por conta de outros assuntos, não tinha nada a ver com a estética. E aí, o que acontece? Eu tinha feito um preenchimento labial nela 1h da tarde. Finalizei todo o procedimento, o lábio estava perfeito, estava bem bonito. Fiz os testes de compressão, que inclusive eu já ensinei aqui no canal vocês a fazerem para identificar se houve algum tipo de oclusão ou não, né, no preenchimento. E tava tudo certo, o retorno sanguíneo estava perfeito, né, não aconteceu nada, liberei a paciente. E aí o tempo foi passando, já deu a hora de eu ir embora, eu ia embora às 7h da noite. Fui para casa, cheguei em casa, fui jantar. Quando foi 10h da noite, a paciente me manda uma mensagem assim: "Oi, eu acho que está ficando branco". Isso porque eu sempre orientava a minha paciente de alguns sinais que ela teria que ficar atenta, porque qualquer coisa ela me avisa. E um dos sinais é a isquemia, né? Se começar a ficar branco ali a região é porque tem algo errado. E ela me mandou uma foto. Só que a foto não dava para ver muito bem, porque normalmente os pacientes eles mandam com uma luz muito ruim, né? Mas dava para ver que metade do lábio inferior estava meio clarinho, sabe? Não estava totalmente branco, mas estava meio clarinho. Eu não consegui identificar, dava para perceber que tinha algo estranho, mas eu resolvi mandar pro meu colega de trabalho. Falei assim, não, preciso mandar para ele porque talvez ele consiga me ajudar, já que ele tá mais calmo do que eu, né? Mandei para ele e ele falou, olha, eu acho que tá estranho. E imagina, gente, 10h da noite, para quem que eu ia mandar mensagem? Nessa empresa, inclusive, era uma franquia, e em franquia normalmente tem os consultores técnicos que você pode estar acionando para tirar suas dúvidas, né? Algum problema que aconteça ali, você pode estar mandando mensagem que você tem o apoio deles, né, a ajuda. Só que 10h da noite, o pessoal também já foi para casa, né, já desligaram os celulares corporativos. Mandei mensagem para 3 professoras, né, uma consultora técnica e 2 professoras que tinham dado o nosso treinamento, e graças a Deus uma me respondeu, que foi a consultora técnica. E aí ela foi me orientando. Por quê? Quando a gente tá muito nervoso, principalmente quando é a primeira intercorrência, gente, parece que a gente esquece tudo. Eu já não lembrava mais de nada que eu tinha que fazer, então tudo que ela falava eu fazia. E aí ela falava assim, olha, realmente parece que está tendo uma dificuldade ali no retorno sanguíneo, mas não parece nada grave. Então o que você vai fazer? Faz uma chamada de vídeo com ela, pede para ela preparar uma compressa morna e vai orientando ela, né, para intercalar entre uma compressa morna e uma massagem vigorosa. Então você vai sempre orientando. E assim eu fiz. Falei para ela preparar a compressa morna e a gente ia entrar numa chamada de vídeo. E aí, quando a gente entra na chamada de vídeo, ela tá lá com um paninho, toda bonitinha, fazendo a compressa morna. Só que na hora que chega na parte de fazer a massagem vigorosa, e gente, quando a gente fala massagem vigorosa, é uma massagem mesmo, é pra apertar. Só que imagina, ela acabou de fazer o preenchimento labial, tá toda dolorida.
Como que ela fez a massagem? Assim, ó. Na hora que eu vi isso, eu falei, faz o seguinte, me encontra na clínica agora. Aí ela falou, não pode ser amanhã. Eu falei, não, tem que ser agora. Vamos lá que eu vou te encontrar. E aí a gente foi. Gente, só pra vocês terem uma noção, olhando hoje, não era nada muito grave, não era algo que precisaria de pressa, sabe? Mas no dia seguinte seria feriado. Eu falei, eu não vou nem conseguir dormir se eu não resolver isso hoje. Então por isso que eu pedi para ela ir o quanto antes, né, para que eu pudesse resolver, ainda mais que a primeira intercorrência a gente fica nervoso, né? E aí, só pra vocês terem uma noção, eu morava mais longe da clínica do que ela morava até mais perto. Eu cheguei primeiro que ela, só pra você ver o meu nível de desespero ali na hora. E aí, a consultora técnica foi me orientando, e o que a gente fez? Quando a paciente chegou, eu tinha o LED vermelho no consultório, então a gente ficou mesclando LED vermelho mais massagem vigorosa. LED vermelho, massagem vigorosa. Isso eu podia ter feito umas 3 vezes e já teria retornado ali a circulação normalmente. Mas eu tava tão nervosa, gente, que eu fiz umas 10 vezes, só pra você ter uma noção. Então, eu fazia o LED vermelho no Joule máximo, né, que lá dava, nem sei quanto que dava agora, mas dava uns 3 minutinhos fazendo o LED. Quando finalizava, vinha com uma massagem vigorosa. Passava uma pomadinha iridóide para ir deslizando, né? Para também não machucar a pele da paciente. Mas imagina, ela estava sentindo dor porque estava dolorido. O procedimento foi feito recentemente, então eu tinha que apertar, gente. Por quê? Quando você faz essa massagem vigorosa, se tiver algum produto que está acumulado e está pressionando o vaso, ele já vai se dispersar. Por isso que é importante essa massagem vigorosa. E o caso do LED vermelho é para dar uma dilatada nos vasos, por isso que a circulação volta também, fica tudo mais vermelhinho e o sangue consegue circular melhor, certo? Então, quando eu fiz esse revezamento do LED vermelho com a massagem vigorosa, o lábio dela voltou, gente, ficou todo vermelhinho. Então, o que houve ali naquele momento? Teve uma compressão vascular. E isso é muito importante, porque se tivesse tendo uma oclusão vascular, na hora do procedimento eu já teria notado, porque eu fiz todo o teste, né, de compressão e vi que o sangue estava circulando normalmente. Só que depois de algum tempo, imagina que o lábio da paciente é bem pequenininho, então se você coloca volume, ele dá uma esticada e por conta do edema, né, do inchaço, ele estica ainda mais e pressiona o vaso. Então, horas depois do procedimento, isso pode acontecer, uma compressão vascular. E foi isso que aconteceu. Nesse caso que acontece uma compressão vascular horas depois do preenchimento, a gente deve sim fazer o LED vermelho associado à massagem vigorosa. Às vezes, somente isso já resolve. Se você não tiver LED vermelho no consultório, pode ser uma compressinha morna, porque tudo que é morno, quentinho, vai dilatar o vaso para fazer esse sangue circular melhor na região, tá bom? E bastante massagem vigorosa. Quando eu finalizei a paciente e o sangue já tinha retornado 100%, eu pedi para ela guardar 15 minutinhos no consultório para ver se iria voltar a ficar mais isquêmico. E não voltou, então eu liberei a paciente e fui acompanhando ela durante a semana, sempre pedia foto, né? Então é muito importante esse acompanhamento. Agora, num caso que volta a ficar isquêmico, mesmo depois de tudo isso que a gente fez, aí não tem jeito. É bom a gente aplicar hialuronidase para tirar o excesso do produto, porque às vezes colocou tanta quantidade de produto que está fazendo essa compressão vascular. Esse foi o relato da minha primeira intercorrência. Eu sei que esse meu relato ajuda muitos profissionais que estão começando agora e principalmente a se prepararem, a buscar mentorias e cursos que falem sobre intercorrência, até para que você possa saber identificar, evitar, tratar da melhor forma possível, né? Porque se você não trata, coisas piores podem acontecer, porque sempre vai avançando. Inclusive, por eu ter tido essa ajuda, isso me deixou muito mais tranquila. Na época eu trabalhava em uma franquia, e normalmente franquia tem esse suporte técnico, né? Essa consultora técnica que pode estar ali te ajudando. Só que eu sei que hoje muitos profissionais são autônomos, têm a própria clínica. Só que quando acontece algum tipo de problema, né, às vezes não é nem intercorrência, mas algum tipo de dúvida e a pessoa não sabe o que fazer, para quem ela recorre?
Por isso que, diante dessa minha experiência, hoje eu tenho uma mentoria onde eu faço o acompanhamento do meu aluno por 5 meses seguidos, aonde ele pode tirar as dúvidas do dia a dia. Se acontecer algum problema, ele pode me mandar foto e eu consigo orientar ali, consigo fazer com que ele fique mais calmo, eu dou o passo a passo para ele, até porque no meio de uma intercorrência a gente fica nervoso e muitas vezes a gente até esquece, né, o que tem que ser feito. Então ali, com a ajuda de uma profissional, tudo flui mais, tudo fica muito mais leve e nos dá mais segurança. Então por isso que essa minha mentoria, ela é para você que hoje tem medo ou tem algum tipo de insegurança, tem pavor de ter um tipo de intercorrência e não saber tratar, não saber conduzir a paciente. Se você está passando por isso e precisa de um aprimoramento profissional, o link da minha mentoria vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Entra lá e tira todas as suas dúvidas e vai ser um prazer ser a sua mentora na sua jornada. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, comenta o que você achou e se você já passou por algo parecido e compartilhem com seus amigos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.